Não extigais o Espírito. Na tradução que eu tenho aqui, atualizada, não apagueis o Espírito. Podem sentar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração para ministrar. Eu tenho visto muitos acontecimentos, coisas pontuais acontecendo, e nessa semana o Espírito Santo, em oração, me visitou muito poderosamente, e ele falou no meu coração, e ele falou: filho, o que eu vou te dar agora, estou tocando para muitos pastores e profetas para ministrar em sua igreja. Sabia que eu, quando recebi Jesus como Salvador, eu tinha uma imagem no início do Evangelho muito pobre por falta de conhecimento. E eu acreditava que quanto maior a igreja, era um sinal de que Deus, ele falava muito mais com o pastor daquela igreja. Eu falava assim: porque essa igreja é grande, é porque o pastor fala muito coisa. Deus fala muito com esse pastor, né? No decorrer do tempo eu aprendi, e eu lembro as escrituras, profeta é profeta, na casa de profeta não tem nada. E independente do tamanho de um local, ou independente da quantidade que o pastor tem de ovelhas, se é grande ou pequeno, se Deus chamou ele para falar com ele, vai falar, ele sendo pastor de poucas igrejas, de poucas ovelhas, de muitas ovelhas. Porque todas as ovelhas, na realidade, pertencem a um só, que é Deus, né? E Deus, ele fala com João Batista no deserto. Deus, ele usa o profeta Elias, também vindo do deserto. Deus também usa Davi no palácio, vindo de trás das ovelhas malhadas. Mas Deus fala com reis em grandes palácios. Deus usou grandes homens em grandes lugares também. Para Deus não existe essa variação de quantidade, de tamanho, se é pequeno ou grande, se é médio, se a pessoa é muito instruída na teologia, se ele não tem teologia nenhuma. Para Deus isso é indiferente. Se ele tiver que falar com o homem, vai falar com ele, independente se ele tem um grau alto de escolaridade ou não tem grau nenhum. Porque as coisas espirituais são para os espirituais. E as coisas espirituais são para serem reveladas no tempo oportuno de acontecimentos grandes que possam vir a acontecer. Então ele usa, às vezes, o improvável para que se manifeste e se propague uma profecia, né? E se você analisar hoje o Brasil, antes de eu entrar aqui, mas faz parte. Se você analisar o Brasil, hoje o Brasil, segundo as pesquisas, é o país que tem mais pessoas que creem em Deus. O Brasil cresceu muito em matéria de conhecimento a respeito da pessoa de Deus. Se o Brasil hoje, escute bem, eu estava orando, o Espírito Santo estava falando comigo assim: meu servo, se hoje a nação que eu te coloquei, não só você, mas muitos homens e mulheres que eu tenho levantado para profetizar sobre essa nação, cresceu esse país em matéria de conhecimento acerca de mim, não seria também um inimigo capaz de se levantar contra essa nação para tentar impedir essa obra que está sendo realizada? Tu tem visto os meus servos como têm pelejado uns contra os outros, e tu tem visto quão grandes dissensões tem causado no meio de muitos líderes espirituais desse país. Aí eu falei: Senhor, sim, quando acabará isso? Não acabará, pois eu, Senhor, permiti que isso acontecesse, porque é necessário que sejam desconstruídos ídolos na minha nação. Deus é desconstrutor de ídolos. O
O único que é digno de ser adorado é o Senhor Jesus. E Ele não reparte a sua glória com ninguém. E Ele não reparte a sua honra com homem nenhum. Porque tudo vem dele e é para Ele. E eu orando ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração fazer um ato profético e orarmos pela nossa nação. Porque por mais que o Evangelho tenha crescido nesse lugar, grande tem sido também as batalhas que tens arrodeado nas dimensões celestiais nesse país. Você nunca percebeu que quando muitas das vezes você anda na rua, ou acorda de manhã, ou você está vendo como é que as estações estão sombrias muitas das vezes, e que há um peso muito grande às vezes se acomodando em certas regiões desse país? Nós estamos em guerra, amém? Mas Deus está levantando você e eu para pelejarmos e para nos posicionarmos para que as hostes espirituais contrárias sejam derribadas. Porque se hoje essa nação está do jeito que está, será que o inimigo vai querer entrar para destoar tudo aquilo que está sendo construído? Então é um fato de que o que nós estamos vendo aqui é sinal de que existe uma opressão de batalhas espirituais sendo travadas nas regiões celestiais. Porque, por mais que esse país tenha isso, foi colocado no trono desse país alguém que serve ao inimigo. Então, em nome de Jesus, vamos nos levantar agora. Pega uma cadeira, por favor. Deixa eu esperar para mim. Eu quero que você levante agora também. Tá, Jesus? Fica de pé. Porque você vai começar a entrar em espírito de oração, ministro. Começa a entrar orando em espírito. Fica ligado agora. Você que está na portaria, fica ligado. Amém? Fica em posicionamento de oração em nome de Jesus. Porque nós vamos fazer um ato profético. Pede a irmã Josi, ela sabe onde está. Em nome de Jesus. Vocês estão com pressa de ir para casa hoje? Eu estou cansado da dessa, irmãos. Mas eu não estou com pressa de sair da presença de Deus hoje. Eu não posso sair sem entregar tudo aquilo que tem que ser dito nesse lugar. Amém? Eita glória. E vou te falar uma coisa, eu estou sentindo cansaço, mas eu estou igual um garotão. Então vamos embora. Vamos orar por essa nação. E eu quero que você hoje compartilhe essa palavra que vai ser ministrada. Já está sendo, né? E eu quero que você consuma essa palavra com entendimento e com posicionamento em nome de Jesus. Aqui mesmo embaixo. Presbíteros, diáconos, diaconisas, vem aqui pastora, missionária, vem tudo aqui à frente em nome de Jesus. É o nosso dever orarmos pela nossa nação. Amém? É o nosso dever. E nós vamos orar. Eu quero que vocês ministrem, põem as mãos sobre essa bandeira. Porque na realidade, cada estado está sendo representado e nós vamos estar orando por esse Brasil, por esse país. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Porque quando nós oramos pela nação, você não está batalhando para qualquer coisa. Então é necessário você ficar ligado ao que você está. Olha só, já começou.
apagues o espírito. Não apagueis o espírito. Quando você vê a carta aos Tessalonicenses, foi uma igreja que foi formada em 3 semanas de evangelização do apóstolo Paulo naquela região. Uma região difícil, porque eles adoravam deuses costeiros. Deuses costeiros. Mas ao mesmo tempo, essa igreja estava sofrendo, depois de estabelecida, perseguições. Muitos deles estavam sendo até mortos por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele traz uma definição de revelação acerca da vida de Cristo por causa desses acontecimentos que estavam tendo aqui. E imagine uma igreja prosperando no meio de tantas perseguições e lutas. Imagine muitos deles vendo seus maridos sendo mortos por causa da perseguição do Evangelho. O apóstolo Paulo até traz uma palavra: não sejais com falta de conhecimento, não sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele estava trazendo uma palavra de esclarecimento ao mesmo tempo de conforto para aquela igreja que estava ali. Mas ele traz no capítulo de número 4 e no versículo de número 1 em diante, para que vivesse uma vida que agradasse a Deus, independente da circunstância que eles estavam atravessando. E eu quero trazer isso para nós, porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas usam o Espírito Santo como se fosse uma força ativa para proclamar e para se promover. Eu tenho que pregar essa palavra hoje. Amém? O Espírito Santo, muitas das vezes, está sendo usado para poder autopromover e para colocar pessoas em um status. Existem muitos homens e mulheres de Deus, mas tu sabe qual é o maior homem ou mulher de Deus? É aquele que não quer se mostrar. E eu vou te explicar por que isso biblicamente. Você tem que ter muito cuidado com as heresias que surgem hoje. E nós vemos aqui que o Espírito Santo, e nós sabemos que ele sente ciúmes, que ele chora. Nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que veio habitar em nós e que veio nos trazer uma direção e uma instrução e nos conduzir a uma verdade. O Espírito Santo não é uma força ativa. Ele não é aquilo que vai te fazer somente falar em línguas estranhas ou profetizar ou ter revelações. É muito pouco nós pensamos que o Espírito Santo é só para isso. Amém? É muito pouco nós apresentamos o Espírito Santo como aquele que vai nos trazer uma evidência quando falamos em línguas, ou uma evidência quando profetizamos. O Espírito Santo é muito mais profundo do que isso. E eu vejo o seguinte: existem erros que muitas vezes acontecem em nosso meio, que às vezes fazem o nosso coração chorar. O Espírito Santo é um ser pessoal. Tu quer ver uma coisa? Ele está aqui. E muitas das vezes nós não estamos dando importância à sua pessoa, ou às vezes damos importância com os pensamentos errados. O Espírito Santo, ele veio para te conduzir a uma verdade. João capítulo 16, versículo 13.
ser amado. O Espírito Santo, ele tem que ser ouvido, porque ele fala, porque ele é o ser pessoal. Quer ver uma coisa interessante? Você viu aquele pecado com aqueles dois sacerdotes, que acho que era Frigideira que entrou lá e colocou fogo estranho, foi? Não teve eles que eles deixaram a chama do menorá, né? Do candelabro se apagar, né? Estava se extinguindo, né? E na realidade tinha que ser toda vez renovado aquele fogo, né? Para que não parasse de queimar, não é isso, é verdade? Olha que coisa interessante. Eles estavam negligenciando isso. Tu sabe quando é que nós negligenciamos isso? Quando colocamos o Espírito Santo de lado. A advertência dele de Tessalônica era o seguinte: você está passando por luta, não está? Está difícil, mas não apagueis o Espírito. Não use a desculpa das suas lutas para apagar o Espírito Santo. Você pode apagar a Deus? Não use desculpas para apagar a presença, a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Não use de desculpas, subterfúgios para o teu enfraquecimento espiritual e dizer eu estou assim por causa do apagar o Espírito Santo. Não faça isso. Isso é sentença de morte. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Não apague o Espírito Santo. Não instigais o Espírito Santo. Porque cada vez que você vai apagando e negligenciando aquilo que está aceso e permite-se apagar aquilo que não é para ser apagado, você começa a pecar. Era o candelabro. Eu não esqueci esse nome, mas eu estou tentando lembrar aqui, puxando que eu já li há muito tempo. 7, né? 7 amêndoas, 7 hastes, né? Em cada haste, 3 amêndoas, não é isso? Certo? Isso mesmo? Me ajuda em teólogos, por favor. No meio existe uma haste maior, 3 amêndoas, não é isso? De um lado dessa haste, 3 hastes, na ponta de cada uma 3 amêndoas. Ou seja, de um lado 9 amêndoas, do outro 9 amêndoas. E em cima 3 amêndoas, 12 amêndoas. Em cima 3 amêndoas. Dos lados 9 amêndoas e 9 amêndoas. Amém? Deixa eu trazer a revelação para os irmãos. Olha que coisa interessante. Essa palavra que eu estou pregando aqui, Deus está dando revelação a muitos homens e mulheres nesse país. Eu tenho certeza disso. Deixa eu falar um negócio para os irmãos. O 9, nas Escrituras, tem no Novo Testamento 12 espirituais. Amém? Fruto do Espírito. Amém? Tu sabe o que está acontecendo? E vem acontecendo isso, mas vai acabar, diz o Senhor. Tem doutrinas formuladas que só crê nos dons espirituais, mas negligenciam o fruto do Espírito. E não tem como ser cristão sem a manifestação do fruto do Espírito. E já tem outros que são zelosos pelo fruto do Espírito, mas negligenciam dons espirituais. Mas se existem os dons, é porque os dons têm importância na vida do cristão. Então o Espírito Santo é a haste que divide isso no meio. E ele diz para cada um de nós: manifeste o fruto do Espírito, mas também manifeste os dons espirituais. Não há como você negligenciar um e deixar o outro de lado.
sua carne por amor a Cristo, manifestando o fruto do Espírito, para que cada um que olhar para Ele venha ver um diferencial de glória, a presença de Jesus. Jesus manifestava os frutos, mas também tinha o poder do Espírito Santo. E outro detalhe: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Igreja, estamos aqui juntos, reunidos aqui na igreja. Maravilha. Mas só seremos plenos se estivermos unidos. Amém? Quem promove a união da igreja é quem? É o Espírito Santo. A Bíblia diz em Salmo 133: ao compor com sua vier, pois serão como quê? Como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a hora das suas vestes. Versículo 3: como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O mais interessante é que quando nós vemos fogo na Bíblia, nós imediatamente associamos ao Espírito Santo. O fogo serve para queimar. O fogo serve para purificar. Tu sabe por que tem muito crente ainda vivendo na prática de pecado? Porque não está permitindo que o Espírito Santo queime a sua carne. E eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Mas pastor, se o Espírito Santo nos guia, se o Espírito Santo, ele é o poder, ele não pode chegar e já transformar a vida dessa pessoa. Escuta o que eu vou te dizer. O dever é nosso de botar fogo nas amêndoas do candelabro. É eu e você que temos que cultivar esse fogo dentro de nós. Amém? É eu e você que temos que cultivar o fogo do Espírito aqui dentro de nós. É eu e você que temos essa responsabilidade. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro do crente. Amém? Ele está dentro de nós. E o desejo dele é manifestar a sua glória dentro de nós e nos conduzir a toda a verdade, mortificando a sua carne. Tinha aquela passagem linda que tem em Romanos, no capítulo 12, que fala que nós temos que ter a relação do entendimento, mas ele falou: ofereceis os nossos corpos em quê? Em sacrifício vivo. Sabe por que ele fala isso? É quando a gente tem a imagem do tabernáculo. E quando, se você entra no primeiro estágio, você vai ver lá que lá tem o altar do sacrifício. E lá colocava-se a carne do cordeiro e a queimava ela. O sangue era tirado para extrair. A primeira porta de entrada, o que tinha lá? O altar e a bacia de bronze. O altar servia para queimar o sacrifício.
uma vida de santificação. Por que, meu irmão? Já viu aquela passagem que diz que o céu é como a força? Eu estava até falando com você, por que aqui, meu irmão? Eu falei, o céu é como a força. Sabe por que o céu é como a força? Porque você tem que ter uma mente firme. Você tem que ter força de vontade para servir a Deus. Você não pode servir a Deus com má vontade. Você tem que servir a Deus com força de vontade. Porque muitas das vezes não será fácil servir. Mas você tem que ter uma mente firme. Tem que ter convicções firmes dadas pelo Espírito Santo na sua vida para servir a Deus. Porque, irmãos, o diabo vai ter por todo tentar te parar, te desanimar. Sabe por que ele vai fazer isso? Por quê? Porque ele sabe que Deus tem preparado para a sua vida e para a minha vida. E sabe, porque ele é muito mais sábio nesse ponto do que muitas vezes a nossa própria percepção. Sabe que a vida é rápida, ela passa muito rápido e passa diante dos nossos olhos de uma forma muito ligeira. Hoje nós estamos aqui, de repente não podemos estar mais. Então, a Bíblia diz lá, ó, espera só mais um pouquinho de tempo, porque já está chegando. Permaneça firme, permaneça fiel. Não deixa deturbar os valores que o Espírito Santo colocou na sua vida. Não permita isso. Não permita que o inimigo tire de você algo tão precioso que foi dado por Deus. Não apagueis o Espírito. Porque Ele sabe que se nós colocarmos outras coisas na frente, nós vamos escurecer. E quando nos escurecemos, nós começamos a errar. Mas pastor, mas se eu permanecer firme, eu não vou errar? Vai. Mas o teu erro é involuntário. O problema é que quando nós nos afastamos e começa a apagar a chama, o erro não se torna mais involuntário. Se torna uma negligência. Assim como aquele sacerdote. Foi os filhos de quem? Me ajuda aí. Filho de Arão? Que fez isso? E o que aconteceu com ele? Aí morreu? Não se mexer não é? Um traz como estranho, o outro. O que acontece no final disso? Morte espiritual, morte física. Os físicos não dão detalhe, mas a morte espiritual é o pior que pode acontecer na vida de um homem. Então a Bíblia adverte: não apagueis o Espírito. Como podemos preservar isso? Regozije-se sempre no Senhor. Alegre-se no Senhor. Seja uma pessoa feliz. Mas pastor, está difícil sorrir. Seja uma pessoa feliz. O fruto do Espírito é o gozo. Seja uma pessoa realizada por ter Cristo na sua vida.
não despreze as profecias. Examinai tudo, retende o que é bom. Abstende-vos de toda a espécie de mal, tudo aquilo que pode te afastar de Deus, tudo aquilo que pode quebrar essa aliança, tudo aquilo que pode romper, tudo aquilo que pode fazer tudo, abate seu espírito, tudo aquilo que pode fazer com que a sua vida venha decair, venha se debandar, venha mergulhar no buraco, venha estar tampado por entulhos, tudo aquilo que pode atrapalhar, seja eliminado de sobre a sua vida. Foge daquilo que te traz, que te faz cair, foge daquilo que te faz pecar, foge daquilo que vai fazer você afundar, foge de aparências que vão te derrubar, foge daquilo que vai apagar, vai destruir a tua vida espiritual. Foge, seja corajoso para correr. Se o crente é bom numa coisa, ele tem que ser bom para correr. Crente parado, o diabo pega, o pecado pega. Crente tem que estar em movimento. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, qual também o fará. Fiel é aquele que te chama, fiel é aquele que te chamou, fiel é aquele que te chama, fiel é o Senhor para com a sua vida, fiel a Deus para contigo. Amém? É muito bom, irmãos. É muito bom nós estarmos em cultos cheios de línguas estranhas. Eu amo isso, porque eu sou do fogo também. Eu estou pegando fogo aqui, eu gosto disso. Mas eu não posso ter fogo pela metade. Eu tenho que ter uma vida no altar de Deus. Eu tenho que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Mas eu também tenho que ter uma vida, porque ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida pautada, uma transformação do caráter divino em nós. O Espírito Santo é o ser pessoal. Amém? Você crê que o Espírito Santo está contigo? Aleluia. Tu sabe que a Bíblia diz assim, ó, isso eu amo, Senhor. A gente é muito fala em muitas coisas, né? Mas olha uma coisa, ele diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que nós temos que entrar com ousadia no Santo dos Santos, né? Porque eu vou trazer uma mensagem sobre o tabernáculo para vocês poderem entender cada ponto dele. Mas olha só o privilégio que nos foi dado. Nós só podemos fazer isso se o Espírito Santo nos inspirar isso. Sabe quem é que te ensina a orar? O Espírito Santo. Sabe quem é que te ensina a ler a palavra? O Espírito Santo. Sabe quem é que salva o pecador? O Espírito Santo. Sabe quem é que está com você quando você está chorando no canto do seu quarto, dizendo, não aguento mais? Aí Deus vai lá e te renova? É o Espírito Santo. Você sabe quem é que está lá quando você está vendo Deus? O que eu vou fazer agora para botar o pão na minha mesa? O Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele não quer
perdi vontade de fazer o que eu fazia antes. Fui perdendo a vontade desse mundo. O mundo já não me instigava mais. O Espírito Santo faz isso. Quando o mundo começar a te atrair, é sinal de que o Espírito Santo, você afastou-se dele, não foi ele que se afastou de você. Mas você deixou de botar o fogo no candelabro. Você deixou de acender o fogo naquela manhã, porque as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Você precisa botar fogo no candelabro. Você precisa botar fogo. A chama, ela arderá continuamente sobre o altar. Você tem que colocar chama no altar. Chama no candelabro. Você tem que mortificar a tua carne. E você tem que manter acesa a chama do Espírito Santo em sua vida. É isso que nos fará crescer como homens e mulheres de Deus. Tu sabe por que estão pregando contra uma igreja constituída no templo? Você sabe o que eu estava falando esses dias? O pastor pregando, esqueci do pastor. O pastor até de nome ele. Pastorzão, quem fala? Pastorzão. Ele faz até esse negócio de. É, paródia, né? É um negócio assim, vai. Aí quando eu vi o final, ele falando que ele contando a história dele, falou, não preciso mais estar no templo. Eu fico feliz com ele, falando das coisas, né? E ele falou, não preciso estar no templo. Eu falei, poxa, mas esse pastor aqui, ele sempre pregou sobre isso, mas por que ele não está mais? Estão enganando os nossos irmãos e não podemos permitir que isso aconteça, igreja. Precisamos orar. Precisamos trazer uma cobertura de oração para que Deus transforme os corações, para que Deus transforme a vida, porque isso é um ataque do inferno contra a igreja, porque sabe que num lugar como esse que você está aí, muitas das vezes desapercebido, despretensioso, Deus quando vê um milagre na sua vida, Ele não quer que esse milagre aconteça contigo, porque a Bíblia diz que quando a igreja se reúne, uns tem salmos, outros têm cânticos espirituais, a igreja se alegra, o fogo pega e não desistimos da presença de Deus. Então, quando ouvimos isso, nós ficamos tristes, porque isso não é o objetivo da igreja constituída dentro de um tempo, não é o tempo da igreja, somos nós que somos a igreja, mas precisamos estar reunidos. Por quê? Porque precisamos exercer vida cristã, aprender a falar e sermos enviados, e Ele está tentando tirar isso de nós. E não é só isso, não. Estão tentando fazer com que muitos não dizimem mais. Já é outro, já é mais isso. Não dizimem mais, não ofertem mais. Por quê? Porque isso atrapalha o crescimento da igreja. Você pode falar, o pastor está regando o outro do problema, depois ele vai perguntar a Deus. Mas tu já viu quantas almas têm sido alcançadas através dos seus dízimos e ofertas? Você já viu quantas almas têm sido alcançadas? De repente, irmão, você nem percebe, mas o seu dízimo está alimentando alguém. O seu dízimo está entregando folheto para alguém. O seu dízimo está levantando alguém, fazendo camisas evangelísticas. O outro está alimentando um missionário que está em terra distante. O oferta está abençoando a vida de um pastor, de um ministro, de um outro irmão que está necessitando. Por quê? Porque isso faz parte do crescimento da igreja. A igreja tem que aprender a ser generosa. A igreja tem que aprender a crescer em graça. Isso faz parte do ministério de adoração. Mas em nome de Jesus, a igreja